Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa live das quintas-feiras, às 19h47, Os Segredos de uma Cortineira. Essa série eu sempre convido uma cortineira para vir falar sobre seus segredos, né? Às vezes convido distribuidores também, distribuidores que interessem às cortineiras, não é? Para eles falarem sobre os produtos deles, né, para melhorar nossa qualidade de vida como profissionais. Olá, Reane Monteiro, seja bem-vinda. Então, como eu estava falando, todas as quintas-feiras, às 19h47, hoje é feriado aqui, hoje é dia de São João, aqui no Nordeste pega fogo, e eu estou aqui, não é, com vocês, para falar hoje sobre orçamento. Foi uma seguidora minha que pediu para falar sobre orçamento novamente. Eu sei que eu já falei várias vezes aqui sobre orçamento, mas é um assunto que a gente sempre vem mais conversa, vem mais assunto, vem mais polêmica a respeito de orçamento, né? Sobre orçamento de cortinas. Eu coloquei um tema aqui, que por acaso não é bem esse o tema. Eu vou falar sobre orçamento e vou falar sobre um outro tema que é polêmico, esse tema. E eu só vou falar sobre esse tema no final da live. É que eu vou falar sobre esse outro tema, né? Mas na hora que eu coloquei aqui, eu acho que o corretor do celular colocou que orçamento é um assunto polêmico. Então, como eu estava falando para vocês, que esse tema de hoje sobre orçamento foi uma seguidora que pediu. Disse que já viu algumas vezes eu falando sobre orçamento, mas ainda queria que eu falasse mais claro para ela. Como eu já falei em outras lives, para você dar um orçamento, você precisa primeiro pesquisar na sua cidade os seus concorrentes, né? Isso é um começo, né? Já é um grande começo. Você, para fazer um orçamento, né? O ideal é você saber quantas pessoas cobram aí na sua cidade para fazer uma cortina. Então, um dos temas hoje vai ser orçamento. O outro tema é um assunto polêmico que está acontecendo, que eu vou deixar para falar no final da live sobre esse assunto, essa polêmica que está acontecendo aqui, né? Aqui eu digo no Brasil, tá bom? Antes de começar, envie aviãozinhos aí para os amigos de vocês, tá, gente? Curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal do YouTube. Entrem na comunidade Arte em Confeccionar Cortina. Para vocês que são cortineiras, que são costureiras, que queiram aprender a confeccionar cortinas, que tenham interesse nisso, a gente criou uma comunidade Arte em Confeccionar Cortinas, está no Facebook. É para a pessoa ir lá fazer perguntas, para mostrar o trabalho de cada uma, tá mostrando como é que faz, né? Para a gente desvendar todos os segredos. Porque foi que eu criei essa live, essa série, Os Segredos de uma Cortineira, né? Eu já falei algumas vezes aqui, mas volto a falar, porque hoje pode ser que tenha outras pessoas ouvindo, não é? Eu criei essa série de Os Segredos de uma Cortineira, que está acontecendo toda quinta-feira, às 19h47, porque quando eu comecei a trabalhar com cortinas, né? Eu pensei que ia ser fácil, né, que eu ia contratar um curso, ia aprender com alguém que já fosse do ramo, né, alguma coisa assim. E na realidade foi muito difícil, porque as pessoas que sabiam fazer cortinas não queriam ensinar, disse que era segredo, não podia passar o segredo, não é? E eu conversando com outras meninas, depois de muitos anos que eu tô no mercado, né, o ateliê Toque de Classe Decor tá completando 10 anos esse ano, né? E aí eu resolvi criar uns canais para estar desvendando os segredos das cortineiras, não é? E estar desvendando também meus segredos e ensinando o que eu sei, o que eu aprendi dentro desses 10 anos para as pessoas que queiram, que tenham interesse em aprender a confeccionar cortina de alto padrão, né? Porque como eu sofri muito, sem ter conteúdo nenhum para aprender, cheguei a me matricular até na faculdade e não encontrei conteúdo lá o suficiente, né? A gente aprende muita coisa boa na faculdade, mas o que eu procurava mesmo em relação à cortina, a gente não se aprofunda no assunto, né?
Então, com esses 10 anos, errando e acertando, né? Claro que mais acertando do que errando, mas aprendendo também. Eu vivi como em um laboratório de cortinas, eu vivo como em um laboratório de cortinas, não é? Então, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi no meu dia a dia, tudo que eu faço, eu tô aqui para ajudar vocês, para ensinar vocês, tá? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Sulismeire Lima e eu ajudo a costureiras a confeccionar cortinas de alto padrão e faturar de R$ 1.000 a R$ 5.000 com seu primeiro cliente, tá? Eu digo isso porque aconteceu comigo, pode acontecer com você também, tá? E em pesquisas eu percebo que tem pessoas que é assim que acontece. Com o seu primeiro cliente sempre vende entre R$ 1.000 a R$ 5.000, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu posso... o assunto polêmico que eu falei pra vocês, eu vou deixar pro finalzinho. Então, quem ficar na live até o final, né? Eu vou falar sobre esse assunto polêmico que tá rondando por aqui. E eu já vi que em outros estados também. Eu tenho conversado com outras cortineiras. E percebo que tá acontecendo em outros locais também aí. Em outros estados, né? Aqui no Brasil. E aí eu vou deixar esse assunto polêmico pro final. Por enquanto eu vou atender a nossa seguidora, a Norminha, que ela é de Feira de Santana, né? E aí, como eu já falei umas 3 maneiras de se fazer orçamento, eu resolvi falar como eu fazia antes e como eu faço hoje, né? Como eu falei no início para vocês, uma das coisas mais importantes antes de você fazer um orçamento é você saber quanto na sua região se cobra por aquele serviço. Aí você tem que saber se você é uma costureira que faz cortinas ou se você já tem um ateliê com profissionais trabalhando com você. Porque tudo demanda despesa, né? E se você tem uma grande despesa, você tem que cobrar mais o serviço para cobrir suas despesas. Mas eu não vou falar aqui sobre precificação de produtos, porque isso você tem que ver num curso realmente sobre precificar um produto, né? Então eu vou falar aqui como eu faço, né? Como eu fazia quando eu comecei. Quando eu comecei eu não tinha nem book, eu não tinha nada na realidade. Como eu já falei aqui, olá... Como eu já falei aqui, eu comecei só sem muita noção do que eu estava fazendo, do que eu entendia um pouco de tecido e entendia um pouco de costura, né? Como eu já falei em algumas outras lives, eu trabalhei numa loja de tecidos durante 2 anos, foi meu primeiro emprego, né? E minha mãe e minha irmã era costureira, digamos assim, de mão cheia, né? Como se falava antigamente, né? Costureiras de mão cheia. E eu percebia aquela costura que desmanchava e fazia, desmanchava e fazia, sempre em busca da perfeição, né? Sempre em busca da perfeição. Por mais que você não chegue a alcançar a perfeição, mas você sempre está em busca da perfeição. Por mais que você coloque uma cortina e você diga, não é ainda o que eu queria, mas a cortina tá linda, maravilhosa, né? Mas você sempre está em busca da perfeição. Às vezes até um tecido não ajuda, uma coisa ou outra não ajuda, até a casa do cliente, o piso, o teto, às vezes não ajuda. Mas a gente sempre está em busca da perfeição, por mais que não saia totalmente perfeita, como a gente gosta, mas que fique linda e maravilhosa, que o cliente fique satisfeito, tá? Então, gente, quando eu comecei, eu fazia da seguinte forma, veja só. Ou você, hoje, como as pessoas já se comunicam muito pelo WhatsApp, se você não tem mostruário, você tem que você mesmo fazer, ir na loja comprar alguns tecidos e fazer um mostruário e levar para o seu espaço, né? Para você ter o que você mostrar ao cliente. Se você está começando sem mostruário nenhum, né? Como eu já falei para vocês, algumas lojas dão o mostruário, outros são representantes que lhe dá, outros vendem o mostruário, né? Mas para você começar mesmo, difícil alguém lhe dar alguma coisa. Você tem que realmente comprar, né? Ou você mesmo fazer o seu mostruário. Eu não digo você que faça um book desse tamanho, não. Eu comprei os cabides e fiz os tecidos que mais saíam para cortinas e fiz os cabidezinhos, né? E fiz umas cortininhas também, uns modelos de cortininhas. E foi assim que eu comecei, sem mostruário. Então, na época, quando o cliente escolhia o tecido,
antes de você fazer, quando você for fazer alguma coisa desse tipo, você precisa saber o preço de cada material daquele. Então você precisa ter o contato direto com uma pessoa da loja que saiba o preço daquilo ali. Porque na hora que o cliente lhe pedir um orçamento, você vai saber dar o orçamento ao cliente. Aí o que acontece? Você já sabe o preço de tudo. Você vai dar o orçamento do cliente como? Vamos supor que o cliente chega no meu espaço, né? No meu espaço eu tenho algum mostruário, mostro para ele, né? Mas eu ainda, como eu estou começando, eu ainda não estou comprando direto de um representante. Digamos que eu não tenha dinheiro, como eu não tinha dinheiro, eu não comprava direto de representante. E representante não quer vender uma peça nem duas peças, né? Então, quem não tem dinheiro vai ter que se contentar em começar comprando nas lojas da cidade mesmo, né? Então, o que acontece? Como era que eu fazia, né? Eu mostrava, eu sabia sempre, você tem que saber, como eu já falei antes, para você fazer uma boa venda, você tem que saber fazer uma boa compra. Você tem que saber as cidades que a cidade que você mora, onde você vai comprar esse tecido. Você tem que saber se aquele tecido é o local dele que tem mais em conta. Por exemplo, aqui a gente tem mesmo loja assim, 2 lojas que dá para você comprar esses tecidos de cortinas. Ou seja, aqui é uma capital, né? E a gente só tem 2 lojas. Tem 3 lojas, mas uma é uma filial de uma, né? De uma dessas que eu tô falando para vocês. Então, para mim, vale 2, né? É como se fosse só 2 lojas. E tem outra aqui numa cidade do interior, que também é muito sofisticada. E tem todos os tipos de linhos que a gente trabalha, que vocês trabalham, que eu trabalho também. Então, essas 3 lojas sempre tem. Tem uma dessas 3 lojas que ela é mais popular. Então, ela também é mais em conta os tecidos. Tem umas coleções de linho, umas coleções de blackouts que você encontra nela. E ela é mais em conta, né? Então, e na outra, você encontra os mesmos tecidos, que ela é mais cara um pouco. Então, eu vou me basear não pela que vende mais em conta. Eu vou me basear pela que vende mais cara, tá? Pela que vende mais caro. Porque vai que não tenha na que vende mais em conta. Eu vou ter que comprar mais cara, tá? Então, você tem que se basear, na sua cidade, você tem que se basear o valor na que é mais cara, não na que é mais barata. Por mais que você consiga comprar na que é mais barato, mas vai que você não consiga comprar na que é mais barato. Aí você já vai perder dinheiro se você comprar na que é mais caro, tá? Então, como é que eu faço? Como é que eu fazia, né? Eu vou falar a você como eu fazia e como eu faço hoje, para ver se você vai ter uma noção. Antes de fazer uma cortina, você tem que fazer um projeto da cortina para você saber exatamente o que é que você vai gastar nessa cortina, para você saber fazer um preço, né? Então, o que acontece? Eu fiz mais ou menos aqui. Para quem tiver caneta e papel na mão, seria interessante colocar no papel, né? Colocar no papel a conta que vai ser feita aqui. Aí eu faço o desenho da cortina, coloco a largura e coloco a altura. Daí eu já vou ter ideia de quantos metros de tecido eu vou utilizar, né? Então, aí eu geralmente utilizo 3 metros para 1, na maioria das vezes. Claro que tem vezes que eu faço mais um pouco, tem vezes que eu faço menos um pouco, né? Eu nunca faço acima de 3,5, porque eu acho tecido demais e acho que tudo demais é demais. Eu não gosto, né? Eu não gosto, e as pessoas aqui gostam mais de uma coisa mais leve, mais sem muito detalhe, uma coisa mais clean, né? Então, tecido demais, o pessoal que não gosta, eu também não acho bonito, então tá ótimo. Então, geralmente eu faço 3,20, dependendo depende muito da altura da cortina, depende muito do cortineiro, se pode fazer uma prega mais profunda ou não, né? Tudo depende, uma coisa depende da outra. É por isso que às vezes o orçamento fica meio que confuso, porque você não pode ser um padrão, não é dessa forma. Eu faço dessa forma, minha vizinha faz de outra, a outra pessoa faz de outra, o outro faz de outra. Cada um tem o seu método de fazer, né? Não é uma coisa estática, né? Até mesmo a gente não é fábrica, né? A gente é ateliê.
Fábrica que faz aquela coisa tudo numa sequência só, de uma forminha só, daquele jeito só. Como é que se fala o nome? Ah, o Sérgio tá com fone no ouvido. Bom, enfim, a gente não é fábrica, a gente é ateliê, certo? Então a gente tem que sempre estar fazendo uma hora dessa forma, outra hora dessa forma. Claro que é bom você ter um padrão, né? E sempre sair um pouco do padrão também é bom, né? Você não vai estar todo dia mudando. Ah, hoje eu faço assim, amanhã eu faço assim. Isso aí vai complicar demais a sua vida. Então é bom realmente você ter um padrão, mas não ficar estático daquela forma, só daquela forma. Como eu já falei aqui antes, você não é uma fábrica, você é um ateliê, então você tem que estar sempre mostrando coisas diferentes, mostrando criatividades, né? Não ficar só de uma forminha daquele jeitinho e só daquele jeito, porque cada foto parece que a pessoa quando bota a foto parece que é a mesma cortina, porque não muda nunca, né? Então, como a gente é ateliê, a gente tem que mostrar a nossa criatividade para as pessoas, não é verdade? Pronto, então vamos lá. Digamos que o cliente teve no meu ateliê, eu não tenho mostruário, eu compro aqui, mesmo que eu tenha um mostruário, né? Mas eu vou mostrar a ele tal, só o mostruário mesmo. E o cliente me diz que a medida dele é 2,20, eu coloquei aqui pra gente fazer mais ou menos, pra ter mais ou menos uma noção como é que eu faço, tá? Aí o cliente me dá uma medida que é 2,20 por 2,50. Eu botei uma medida normal, onde eu sei que o tecido, pra quem não sabe, o tecido de cortina, o bom de se trabalhar é de 3 metros. Existe mais de 3 metros, eu não conheço, mas eu já sei que existe. Existe também tecido para cortina de 2,80. Existe também tecidos de 1,40, que eu não aconselho muito, porque sempre pega muita emenda. Então eu gosto de trabalhar com de 3 metros. O mínimo, o máximo de 2,80 eu também trabalho, né? Mas o bom mesmo é de 3. Então, digamos que seja 2,20, né, por 2,50. A altura do tecido, a largura é 3 metros. Eu utilizo esses 3 metros para a altura da cortina, tá? Que a cortina é 2,50, eu utilizo esses 3 metros da largura do tecido para a altura da cortina, tá? Aí, como eu uso a proporção de 3 vezes mais, então eu vou colocar 2,20 vezes 3, né? 2,20, o cliente já escolheu o tecido, você já definiu qual é a prega que vai usar que você vai usar para o cliente. Então, como é que eu faço? Aí eu pego 6,60 metros, né? 6 metros, vou fazer aqui a continha. 6,60 metros. Por que 6,60 metros, gente? 3 vezes 1. Então, se é 2,20, eu vou fazer 2,20 vezes 3. 2,20, que é o tamanho da janela, o tamanho do espaço que o cliente quer cobrir. Vezes 3 vezes, que dá 6,60 metros de tecido. 6,60 metros de tecido, digamos que o tecido que eu vou comprar, vezes... Digamos que o tecido que eu vou comprar é R$32, digamos, que seja R$32, tá? R$32, que é igual a 211. Aí, digamos que eu vou... Aí, o que acontece? Aí, eu já sei o tecido, o tanto que eu vou utilizar no tecido, né? Aí, eu comprei o tecido de R$32, tá? Aí, a entretela, eu compro a entretela de 6... a entretela eu compro de R$2. 2 vezes 6,60, 13,20. Agora, a fita, 6,60. Eita, os fogos. 6,60 vezes R$4. Ah, olha só, o tecido 6,60, a entretela compro 6,60, a fita compro 6,60. Não significa dizer que eu não vou cortar um pedacinho da fita, tá, gente? Mas pra quem tá começando é melhor comprar já um padrão aí, tá? Aí eu decido que a prega vai ser de 14 em 14 centímetros. Eu quero que minha prega seja de 14 em 14. Eu tô comprando uma fita fácil.
onde eu tenho essa flexibilidade de colocar de 12 em 12, de 14 em 14, de 10 em 10, de 16 por 12, do jeito que eu preferi colocar a fita, né? De 14 em 14, aí eu já fiz a conta aqui. De 14 em 14, eu uso aproximadamente 4 pregas em cada metro. Tá, gente? Eu não tô falando aqui da wave de cordão, tá, gente? Que a gente usa o cordão. Porque quando a gente usa o cordão de 5 centímetros, né, a wave, quando a gente usa o cordão de 5 centímetros, ela não dá para fazer de 14 em 14, tá? Você tem a proporção 3 por 1, tem que ser 3,20 para dar para fazer de 14 em 14 quando você usa o cordão de 5. Mas aí tem gente que faz o cordão, só é aumentar para 7, mais ou menos, ou 8, né? Aí eu não costumo fazer. Eu costumo fazer com o cordão mesmo. Então, como essa prega eu tô fazendo aqui de 14 em 14 é a prega dobra de ilhós, né? Então eu posso utilizar o 3 sem medo de errar, né? Eu costumo fazer ela e eu uso e dá para fazer a proporção de 3 por 1. Então eu sei que cada prega, cada metro eu vou usar aproximadamente 4 pregas. Então eu coloquei aqui que eu vou usar deslizantes, 26 deslizantes, que eu coloquei 4 vezes 6,60. 4 deslizantes vezes 6,60. Coloquei, por favor. 4 vezes 6,60. Então, eu sei que eu vou usar 26 deslizantes, né? E eu vou usar 26 deslizantes, que é aquele deslizante duplo. Consequentemente, eu dobro os clipes, porque cada deslizante junta 2 clipes. Então, o deslizante sendo 26, eu vou usar 52 clipes, tá? E aí depois eu já coloquei o tecido, coloquei o preço da entretela, coloquei o preço da fita, coloquei quantas pregas eu vou usar. Ou seja, antes de você fazer o seu orçamento, você faça seu projeto, né? Seu projeto para cortina, tudo direitinho, tudo que vai utilizar na cortina. Você vai e faz tudo que você utiliza na cortina, tá? E aí você vai saber o que você vai comprar e quanto você vai gastar para comprar isso, né? Aí eu pego o clipe e o deslizante coloco. E depois é 2,20, né? O espaço que o cliente quer colocar. E aí o trilho eu coloco 3 metros. Por que eu coloco 3 metros se é 2,20? Porque nenhuma loja vende, pelo menos aqui, não sei por aí, mas eu acredito que não vendam também em lugar nenhum, os centímetros. Eles só vendem a peça inteira que eu quero dizer, ou 2 metros, ou 3 metros, ou 4 metros. Nem 5 metros eles não vendem aqui. Eles só vendem 6, 4, 2. Se for 5, se for mais de 4, aí eles só vendem 6 metros, tá? Então, eles só vendem dessa forma aqui. Então, como passa de 2 metros, eu já boto 3. Se passasse de 3 metros, eu já colocaria 4, tá? Então, é assim que funciona aqui. Então, 3 metros de trilho daria, aqui eu compro o trilho a 8 reais. 8 vezes 3, 24. 24 reais. 24 reais. Aí, eu vou repetir. Quem quiser anotar, aqui vende. Se eu pedir 2, eles cortam. Ah, Clarice, massa. Eles cortam aqui também. Só que eles cobram os 3 metros, tá? Eles não cobram 2,34. Aqui eles cobram os 3 metros. Nenhuma loja aqui faz isso, tá? Eles cobram os 3 metros e cortam o tamanho que eu quero, mas cobra os 3. Ou os 3 ou os 4, como eu já falei para aqui, né? Então, para quem tá aí, para quem vai assistir depois também, né? Se vocês quiserem fazer a conta, o tecido 6,60, 6,60 metros, a entretela 6,60, a fita 6,60, a prega eu vou fazer 14 por 14, que eu vou utilizar
26 deslizante, que é o deslizante duplo. Essa conta qualquer um pode fazer, né? Do material que você vai usar, né? Uma das coisas que eu sempre deixo aqui, claro, sim, deixa eu voltar. Deslizante 26, trilho 3 metros, porque eles cortam realmente os 2,20, mas eles me cobram os 3 metros. Então eu não posso correr o risco de pagar 3 metros e vender para o meu cliente só 2 metros, né? E aí a instalação eu deixo por último, tá? Então eu agora vou e faço essa conta. 211, 13,20, 26,40. Cada clipe é 30 centavos. Faça 30 centavos vezes 52. 15,60. 15,60. O deslizante, ele é 80 centavos. Ele é 80 centavos. Deslizante duplo, tá, gente? 80 vezes 26. 20 ponto. Agora vamos fazer a conta novamente. 211, 13,20. 26,40, 15,60, 20,80, 24, 301,10 centavos. Baseado no que você viu os seus concorrentes trabalhando, você pode colocar 120%, 662,42. Aí veja só, essa conta deu 662,42, tá? Aí o que acontece? Agora você vai ver o seguinte: se o cliente vai lá na sua loja, se você não teve o trabalho de ir na casa do cliente, são várias coisas que você tem que acrescentar no orçamento. Aqui 662, aí você coloca mais 70 da instalação. Esse 732 é uma base sua, que você sabe que dá para fazer desse valor, tá? Aí o que acontece? Aí R$ 732. Aí você vai saber os seus concorrentes por quanto eles vendem. E aí você vai ter uma base. Se você pode colocar 150%, se você pode colocar 160%, ou se você deve deixar para aqui. Você não deve diminuir esse valor, né? Principalmente se você for na casa do cliente, se você atender o cliente na casa dele com o tecido, ir lá tirar as medidas, isso e aquilo outro. Então você não deve trabalhar com a margem mais baixa do que isso, né? Mas é o que eu digo a você, vá nos seus concorrentes ver e se baseie nisso aí, em 120%, né? Não esquecendo que é diferente, a pessoa que faz confecção é diferente da pessoa que faz cortina, porque cortina, às vezes você tem que trabalhar com uma imensidão de tecido muito grande, que requer muito esforço e muita determinação. Não é igual a uma peça pequena que você vai trabalhar, né? Então você tem que valorizar mais isso. Outra coisa, né? Eu aprendi desde a época que eu via muito minha irmã e minha mãe costurando, mais minha irmã costurando, que o preço depende muito também do preço do tecido que era usado, né? Ou seja, se você vai costurar uma seda, você não pode cobrar o mesmo preço que se você for costurar um voal, porque se você dá um problema numa seda dessa, o prejuízo é muito grande para você. Então você não pode correr o risco sozinha. Se o cliente quer uma coisa super sofisticada, você não pode cobrar o preço que você faz uma coisa que não é tão sofisticada assim, né? Então, por isso que eu prefiro colocar o preço em cima de todo o produto que eu vou usar na cortina do cliente. Se esse tecido do cliente fosse R$100 o metro, R$150 o metro, eu vou me basear em cima do tecido dele. Eu me baseei em cima do tecido dele, né? Aí agora veja, se você... Eu deixo para colocar sempre o valor da instalação no final, tá? Eu não coloco junto, coloco no final. Porque se o meu instalador vai fazer instalação só em uma cortina só, o preço é mais caro do que se ele for colocar 4, 5, 6, 10 cortinas no local só.
aí o preço cai de 70 para 40, para 35, tá? Depende, tá? Do valor da instalação. Porque aqui também Aracaju, os locais aqui são perto, né? Não é longe, não é como em São Paulo, que a pessoa passa 2 horas no trânsito para chegar no local, né? Então, tudo isso você tem que se basear, tá? Então, outra maneira de se fazer é quando eu digo a você que qual o valor em média de cada instalação. Acabei de falar, Gislaine. Olha, aqui, né, como eu já falei para vocês, os locais aqui são perto, né? Aracaju é pequeno, não é grande, né? O lugar mais longe que a gente vai aqui é 20, 30, olha lá, 30 quilômetros, né? Uma vez ou outra se vai, na maioria das vezes você anda 10, 15 quilômetros para instalar a cortina. Ele varia de 70 a 40 reais a instalação, tá? É mais ou menos isso. Quando tem muita instalação em uma casa só, ela cai, tá? Outra coisa que aí eu falando para vocês, né, que às vezes quando a pessoa começa a crescer, né, tem as suas facilidades e você pode ganhar mais também com isso, né? Do jeito que eu fiz quanto mais você sabe, quanto mais você sabe comprar, não é, gente? Que você também tem que estar sempre pesquisando preço para você comprar mais em conta, você vai ganhar mais. Não é porque eu disse aqui para você colocar 120% que é só isso que você pode ganhar, né? Não. Se você fizer uma boa compra, você pode ganhar bem mais do que isso, né? Mesmo sem você comprar direto do distribuidor, né? Às vezes você chega numa loja dessas e pega uma promoção, aproveita e compra uma peça. E aí você vai ganhar super bem em cima disso, né? Tem várias maneiras de você lucrar bem mais do que dessa forma que eu tô falando para vocês, né? E aqui, voltando ao assunto hoje, como é que eu faço, né? Como é que eu faço esse orçamento hoje? Como eu já falei para vocês, eu não tô ensinando aqui a você precificar seu produto. Eu tô lhe dizendo aqui como é que eu faço para você fazer. Porque para você aprender a precificar, realmente você tem que entrar num curso, não é uma coisa fácil. Eu fui fazer um curso e realmente tem suas complicações, né? Mas aí eu posso lhe dizer como é que você ganha quando você compra direto da fábrica, quando é o representante que lhe vende, né? Porque aí você vai lucrar bem mais, né? Você vai investir realmente, né? Porque eles não vão... a fábrica ele não vai lhe vender um pedaço de tecido, né? As lojas que lhe vendem, né? Aí você já não lucra tanto. Mas se você comprar direto do distribuidor, né? Você não pode estar vendendo cortina mais barato porque você está comprando tecido mais barato. Não, quando você compra direto do distribuidor, você tem que botar, aí você vai ganhar 2 vezes, né? Porque você tem que vender o tecido, né? Você compra o tecido, você bota sua margem de lucro, que pode ser entre 100 a 120, aqui a margem de lucro que o pessoal das cortinas que vende tecido coloca é entre 100 a 120, até mesmo até 150%. Quando você conhece os distribuidores, que você vê os preços, você percebe nas lojas que eles botam isso. E as lojas que vendem tecidos, especializados para tecidos, eles têm uma margem de lucro bem maior porque eles compram em grande quantidade. Quanto mais você compra em grande quantidade, mais você tem condições de abarganhar o preço, né? Digamos assim, de ter um preço melhor para você. Então, como eu já falei aqui, é muito importante você saber comprar, porque se você sabe comprar, você vai ter bem mais lucro. E aí, quando você começa a comprar, você não pode, porque você comprou mais barato, você agora vai fazer a sua cortina mais barato. Vai estar dando as coisas pro povo. Não é assim. Você tem que valorizar a sua profissão. Como eu já falei, não é fácil você trabalhar com tecido de cortina, porque é uma quantidade muito grande. É uma quantidade muito grande, não é, né? Então você tem que valorizar isso, não é para qualquer um. É para quem tem muita coragem, né? Nós sabemos, nós que trabalhamos com cortina sabe
Que não é para qualquer um não é para as meninas não, é para mulher mesmo, de coragem, né? E aí quando você compra, digamos que você vai colocar, é como se você estivesse comprando tecido para montar uma loja para você vender tecido, né? Você não pode passar para o cliente no preço que você compra. Então você tem que botar uma margem de lucro nisso. Então aí eu compro o tecido, eu boto minha margem de lucro e geralmente boto a mais um pouco do que a loja vende, porque a loja vende tecido. Eu não posso vender, eu sou uma boutique, eu sou um ateliê, eu não posso vender o tecido no preço que uma loja no centro vende. Eu tenho que vender mais caro um pouco. Então eu já coloco o preço mais caro um pouco, ou seja, minha margem geralmente é 120%. Olá, Renata Fernandes, há quanto tempo? Tudo bem, moça? Nunca mais a vi. Então, gente, então você, quando você compra do fabricante, né, que é o representante, na maioria das vezes é o representante que lhe procura, né, isso? O representante que lhe procura, aí você está comprando diretamente da fábrica através de um representante, né? Aí o que acontece? Você vai botar margem de lucro em cima de 100, 120, 150. Você veja a sua cidade, o seu estado, veja os preços que eles fazem, né? Para você não ficar desproporcional. Eu digo um valor que você pode colocar que você ganha, mas veja o que os outros colocam. Se estão colocando a mais, não fique tão mais abaixo, né? Chegue próximo, né? E aí, você coloca a margem de lucro no tecido e depois você coloca a margem de lucro novamente da sua cortina, né? É assim que se faz. Eu não sei se a Norminha tá por aqui, se a Norminha tá entendendo, né? Aí pronto, digamos que aqui eu fiz R$732, né? Se eu vendo tudo isso, eu coloco mais 120% novamente. Digamos que eu coloco 120. Eu coloco 120%, se em cima do 120 em cima do 662,40. Ah, não, mas aí aqui eu já tinha colocado, né? Não, aí não seria nesse caso, não seria esse caso. Então, é o que eu digo a vocês. Aí por exemplo, aí eu vou comprar o tecido de R$32. Aí esse tecido de R$32 e todos os outros materiais que eu compro direto do representante, é como se eu tivesse uma loja que eu vou vender. Eu tô comprando e vou vender para mim mesma, tá? Então, eu comprei o tecido de 32, digamos, que eu comprei de R$32, direto do fabricante, e aí eu vou botar a minha porcentagem em cima, 120%, né? Aproximadamente isso que eu tô falando pra vocês. Mas o que eu já disse e repito, vejam na cidade de vocês, no estado de vocês. Não custa nada fazer uma pesquisa como é vendido aí. E aí você pode colocar. Aí quando você for fazer nova, aí você vai comprar de você mesma. E aí você coloca o seu 120% novamente, né? E aí tem casos que você pode colocar mais, tem casos que você pode colocar menos. Isso tudo você vai ter outras informações para saber quando você pode aumentar, quando você pode diminuir, se você pode diminuir, se você não pode diminuir. Isso tudo é questão de ter bom senso também, né? Ter bom senso. Às vezes você pode ganhar 300%, às vezes você pode ganhar 100%, né? Isso é tudo questão de você estar observando também o mercado, como é que ele anda, né? E se tá dando para você pagar suas contas, se tá dando para você investir no seu negócio, não é? Tem que estar dando. A pessoa não pode trabalhar só para comer, né? Só para pagar os boletos. Não, você tem que trabalhar para pagar seus boletos e dar para ter uma qualidade de vida, né? Além de pagar os boletos, ver que a sua empresa está crescendo. Por mais que cresça devagar, mas que está crescendo, né? Ninguém precisa crescer aqui, né? Mas o importante é que você perceba que está crescendo. Com o tempo você percebe que está crescendo, né? E aí você tem todas essas questões para você analisar, tá? Espero que Norminha assista essa live, né? Essa live foi ela que pediu, né, para falar sobre orçamento. Como eu falei para vocês, quem ficasse até o final, eu ia falar sobre um assunto polêmico aqui hoje,
né? É que eu tive falando com algumas cortineiras daqui do estado também, algumas proprietárias de ateliê, e falei também com outras de outros estados do lado do sul, né? Elas também me contaram algumas coisas que tá acontecendo, é até um alerta para as pessoas, para os clientes, para os arquitetos, para todo mundo ficar com maior atenção. Olá! Para as pessoas ficarem com maior atenção nesse assunto. Teve eu tenho tenho um grupo, né? A Arte em Confeccionar Cortinas, e tem um grupo de WhatsApp também de várias cortineiras, costureiras querendo ser cortineiras, que a gente troca muita ideia, e eu tive conversando com algumas particular, né? E ela me falou: Sulis, tem uma marca aí e tal, famosíssima, que inclusive é assim uma das mais caras que eu conheço de persianas, que eu achei estranho, porque minha cliente, eu vendo outra marca e o orçamento que ela me pediu foi uma cortina rolô, deu 3 mil e alguma coisa. E essa outra marca que eu sei sei que sempre foi mais cara do que essa marca que eu vendo, ela disse que comprou por R$900, né? Aí ela disse assim, e eu fui procurar saber depois tal, e parece que a empresa, inclusive, tá com processos de falsificação, né, de marca, desse negócio todo. E aí eu lembrei que inclusive aconteceu algo assim parecido aqui também em Aracaju. Uma pessoa que veio me falar que ficou sabendo, né? Aí quando uma pessoa fala, que outra também comenta sobre esses assuntos, é bom a gente ficar atento, né? Sobre esses assuntos. Que inclusive foi a mesma marca que ela citou, né? É uma marca famosíssima, de grande qualidade, maravilhosa, que nem vende para todo mundo, a realidade é essa, mas que também aconteceu a mesma coisa aqui, que a pessoa que vende, ela tá falsificando, né? Tá vendendo outra e colocando a marca nela, fazendo a marca, alguma coisa assim, gente. Eu trouxe esse assunto para cá, para que vocês fiquem atentos nisso, né? Eu inclusive, eu falei para ela, eu digo, não existe esse valor. Ela me disse o tamanho da cortina, né? Aí eu falei, eu tenho ideia do preço. Eu disse que não existia nunca, jamais um valor desse, né? Muito baixo do mercado, que é uma marca caríssima, por sinal. Também é uma marca super boa e super sofisticada. E que algumas pessoas estão vendendo outra marca e tirando a marca dela e colocando, fazendo a marca dela, falsificando marca, né, gente? Estão falsificando marcas de indústrias de persianas e cortinas, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso e ser sempre ético, né? Ser sempre ético, não aceitar certas coisas, nem certas propostas, né? E é isso, gente. Era isso que eu queria falar para vocês, né? Pra gente ficar atento. Para você também, Renata. Renata é uma arquiteta. Ficar atenta, né? Quando vê que uma marca tá muito mais barato. Não tem que ficar atento para tá vendo, né? Por que essa marca tá tão barata assim? Né? Porque realmente provavelmente não é falsificação, né? Porque nenhuma marca vai estar vendendo, mesmo sem nem promoção e tá lá bem baratinha a marca. Mais barata, a mesma coisa que você ir numa loja de departamento que vende coisa de decoração e comprar aquelas peças xiling-ling, né? Que tem muitas peças xiling-ling. Não tô dizendo que são todas, tá, gente? É a mesma coisa e dizer que é uma marca. Não, na realidade não é. É que a gente tem que ter cuidado porque estão falsificando marcas de persianas, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, tem que analisar bem e ver a marca como é que e ver se um adesivo, porque se for adesivo você já sabe, viu? Que tá falsificada mesmo. Tá bom, gente? Por hoje é só. Era isso que eu queria falar.
A Norminha, eu acho que não veio assistir a live, que ela me pediu. Mas eu vou deixar gravada aqui, depois ela pode assistir. E espero ter ajudado em alguma coisa. Tá bom, gente? Por hoje é só. Fiquem com Deus. Até terça-feira, dia de terça-feira. Oi, Marta. Na hora que eu tô indo embora, você chega, né, Marta? Dia de terça-feira também eu faço a live às 7h47 da manhã, né? Então encontro vocês lá. Um bom feriado. Aqui é feriado, tá, gente? Aqui no Nordeste é feriado. As pessoas começaram a farrear a partir das 15 horas de hoje. Beijo, Clarice. Fique com Deus. Até qualquer hora e qualquer dia. Beijinho. Tchau, tchau pra vocês.